Olá, povo lindo! Aqui é Iago Rodrigues, Deus abençoe vocês. Nós estamos em um período de quarentena. Esse termo traz o conceito de isolamento. E eu quero passar para você nesse vídeo quais são os exercícios, quais são os novos hábitos e as técnicas práticas que você vai colocar no seu dia a dia durante esse período de isolamento, de quarentena, que vão te fazer ser super, hiper, mega produtivo espiritualmente, que vai fazer você romper muitas barreiras, vai tirar você do tédio do mundo parado físico do qual você está convivendo e vai te conectar em uma realidade que é muito mais interessante do que Netflix. Vai fazer você ouvir aquilo que você nunca ouviu, ver aquilo que você nunca viu e contemplar, participar de um ambiente totalmente novo, tendo a sua consciência elevada a fatores extremamente altos através de simples mistérios e exercícios práticos que você vai colocar na sua vida, ok? Vou sentar aqui para que eu possa te ajustar, ok? Falar com vocês com um pouco de mais clareza e daqui a pouco a gente vai pro quadro ali. Eu tô um pouco com essa carinha de cansado, que eu tô sem dormir. Eu tô dormindo bastante pouco, não. Tô dormindo bem pouco esses dias por causa do contexto do ministério. Nós estamos trabalhando. Gente, falando em dormir, em não dormir, né? Melhor dizendo, agora mesmo eu tô escutando um barulho aqui, que é o barulho do mar. Olha que a gente não tá tão perto assim do mar. De madrugada fica ainda mais alto por causa do silêncio. Eu quero ver se vocês conseguem escutar, parece um trovão. E o pai estava me conversando umas coisas de madrugada e de repente parecia que tinha um jato passando. Eu falei, gente, que barulho é esse? De repente o mar agitou e eu falei assim, que é isso? Eu saí fora para ver, gente, será que esse aqui é o barulho do mar? E eu lembrei de um versículo que Jesus, ele disse, que as nações elas ficarão pasmas com o bramido do mar. E é coisa de louco, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Eu não sei se vai dar pra escutar. Aqui tá aberto. Deixa eu acender a luz aqui. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo escutar. Gente, o mar não tá perto aqui. O bramido do mar esses dias tá muito alto, tá muito forte. A Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Olha só. Gente, eu tô quase indo lá só pra ver o que tá acontecendo. Que reboliço é esse? Que eu nunca vi um mar tão alto. E olha que antes eu morava mais próximo do mar e nunca escutei um mar tão alto assim. Parece que tá acontecendo um reboliço assim muito forte. Só vocês assim presencialmente mesmo vendo. E eu creio que esses dias o pai tem me falado tanto sobre a volta dele, o pai tem me falado tanto sobre o fim de todas as coisas. E quando eu escuto o mar gritando assim, eu vejo a natureza, eu vejo a criação, eu vejo Deus usando os 4 elementos, usando as circunstâncias para dar um alerta final para a humanidade. Gente, o tempo está chegando e você precisa se preparar. Esse vídeo aqui, ele vai muito além do que um simples conhecimento raso para você viver uns donzinhos espirituais e manifestar meia dúzia de cai-cai no culto. Não é isso, gente. É para você literalmente se preparar para algo muito maior, para o seu propósito de vida ser muito maior do que simplesmente viver aleatoriamente, para que você esteja preparado para o grande reboliço de Ezequiel, que vai fazer com que um exército de ossos secos se ressuscite e se transforme em um exército valente por causa do sopro. E esse reboliço aqui, ó, esse barulho desse reboliço, eu creio que é o barulho do movimento das nações, o movimento da expectativa do que está por vir, é o avivamento vindo, é os conceitos sendo questionados, é os templos sendo fechados e os corações realmente agora começando a ser abertos. Vem comigo porque esse vídeo aqui vai marcar a sua vida no nome precioso de Jesus, tá? Hoje vai de traje Neo. Glória a Deus. Glória a Deus.
Assembleia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu sou crente de novo, tá? Respeito o moço. Existe um princípio ativo no mundo espiritual, que eu chamo ele de PPA. O que seria isso? Isso seria pré, para, agir. Aqui nós temos prepara. Nós temos o termo prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Ação, o encontro. Essa regra aqui, ela acontece em um período específico do seu dia, que é o período da sua manhã. O princípio ativo da preparação é a causa de algumas pessoas terem sucesso e outras não. É a causa de algumas pessoas intentarem um plano, uma meta, um projeto, alcançá-lo e outras não. Tudo na sua vida que você se esforçou até hoje e não conseguiu foi exatamente pela ausência do PPA, o pré para agir. Exatamente por causa que esse fator não faz parte dos nossos hábitos mais simples, diários, nós desenvolvemos uma cultura pequena e corriqueira de não nos prepararmos para as coisas e nós levamos isso para as coisas grandes, para as coisas de relevância da nossa vida, inclusive se relacionar com Deus. E nessa hora que a gente se frustra, nessa hora que a gente se fecha, nessa hora que a gente não vê resultado nenhum. E tudo começa num princípio básico. Quando você acorda, o período da manhã, Jesus acordava por volta de 3 horas da manhã e antes de fazer qualquer coisa, ele estabeleceu uma prioridade. Ou seja, a manhã serve para você estabelecer as suas prioridades. Iago, me explica melhor. Precioso, Pai abençoe vocês. Tá transitando bastante, eu preferi terminar de gravar esse vídeo agora pela manhã, porque é exatamente sobre o que eu vou falar e quais são os exercícios práticos que você vai começar a colocar na sua vida nessa quarentena, nesse período de isolamento pela manhã. Então, eu quero que você anote, eu vou te passar algumas chaves para que você possa fazer, e isso será uma base emocional, fisiológica e espiritual para que você consiga manter ou para que você consiga se conectar com o tudo, com Deus em tudo ao seu redor. Quando eu falo se conectar com tudo, eu digo porque a conexão com Deus, ela é construída através de várias conexões com o Deus que está em tudo. Então, quando você abre a sua consciência e entende que tudo ao seu redor, desde uma folha de uma árvore, desde o sol que toca a sua pele, desde o momento do seu dia, é algo que vai gerar uma conexão maior com Deus. Isso vai criando pequenas conexões, como a sua própria mente, o seu cérebro, os seus neurônios, criam milhares de conexões entre si mesmos, fazendo uma rede neural, criando uma informação, uma conexão maior. Ou seja, conexões pequenas com os detalhes do dia a dia vão criar uma conexão maior entre você e o próprio Pai. Então, preciso que você seja um homem detalhista. O princípio do PPA, que é pré para agir, ou seja, prepara para agir, ou seja, você tem que ter um pré, um antes, um para, um propósito. A ação é a força motriz daquilo que você vai fazer. O seu dia não pode simplesmente acontecer desordenadamente. Existe um período para cada coisa e você precisa entender esse período. Esse período era o período que Jesus se retirava aos desertos e ia orar.
que acontecia isso? Exatamente por causa do momento. O momento, espiritualmente falando, ele proporciona para você muita coisa, e o momento do seu próprio corpo, fisiologicamente falando, te proporciona muita coisa. O momento das suas ondas cerebrais, emocionalmente falando, ele te transforma numa esponja para absorver muito mais coisa. Então agora é o momento de você entender quais são as estruturas, porque você, por não conhecer esse tipo de detalhe, você tem uma boa intenção, você se esforça, porém não consegue romper. Presta atenção no passo a passo que eu vou te passar aqui e você vai conseguir dar um salto muito precioso, tá bom? Vamos lá, passo de número 1. A primeira coisa que você vai fazer ao acordar é não abrir os seus olhos. Quando você acorda, você ainda está metade no plano físico e metade no plano virtual, no plano energético e espiritual. E a sua mente gradativamente vai despertando a sua consciência. Os hormônios do estresse vão gerando estímulos estressantes pequenos para te tirar do conforto e te despertar gradativamente. Ou seja, o processo de acordar não é abrupto, ele é gradativo. Então você precisa entender e respeitar a gradatividade do despertar, de sair do estado de inconsciência e entrar num estado de consciência. Ou seja, quando você abre os seus olhos abruptamente ao acordar, você causa um rompimento muito forte de conexão entre os dois planos. O resultado disso é que esse rompimento causa a perca da memória inconsciente, ou seja, muitas coisas aconteceram no período noturno, no campo espiritual, enquanto você estava dormindo. E quando você abre os seus olhos abruptamente, você se desconecta de todas as lembranças disso, ou de toda a realidade sensitiva disso. Muitos de vocês acordam e nem sequer lembram, ao ponto de dizer que nem sonharam, ao ponto de dizer que nem tiveram alguma experiência espiritual. A grande verdade é que todas as noites acontecem experiências espirituais. Todas as noites Deus sela uma instrução, uma revelação, uma solução nova dentro de você. Só que isso acontece em um campo inconsciente e espiritual. Você está em um estado de inconsciência. E se você não saber fazer a ponte de transição disso que aconteceu para trazer para a sua consciência no campo físico, quando você acordar, você simplesmente vai ter aquela informação ali, pode se lembrar dela gradativamente, vagamente ao longo do dia, mas não vai poder usufruir 100% dela. Então o que você vai fazer? Ao acordar, ao se sentir despertando, mantenha os seus olhos fechados, porque os seus olhos fechados vão resgatar, vão manter vivas as suas memórias espirituais inconscientes. E você vai conseguir transitar pelo menos 50% das informações, trazendo para a mente consciente, lembrando, foi isso, isso, isso. Com certeza, do seu lado, você terá uma agenda. E nessa agenda, depois que você já tiver a lembrança, você vai despertar, vai anotar tudo, tá bom? Isso é muito necessário. Muitas respostas para a minha vida eu aprendi, para você ter noção, muitas coisas, inclusive eu aprendi a dirigir assim. Muitas das coisas Deus me ensina no período da noite. Muitas revelações, muitos ensinamentos Deus me dá exatamente nesse período. É como se fosse uma faculdade todas as noites. Experiências incríveis com o mundo espiritual, por causa da inatividade do campo físico, por causa da inatividade do campo racional, começa a atividade espiritual. Então, essa daqui é a sua primeira dica para que você não se perca ao longo do seu dia, tá bom? A segunda dica é essa daqui. Ao acordar, você não pode fazer uma coisa de jeito nenhum. Não olhe as notificações das mídias sociais. Ao acordar, não se preocupe com as notícias. Ao acordar, não se preocupe quem te mandou mensagem. Ao acordar, você vai descartar 100% tudo aquilo que não for de conexão com o reino espiritual. Porque quando você faz isso, você causa estímulos estressantes precoces na sua psique. Esses estímulos estressantes precoces vão te acelerar, te desestabilizar, vão fazer com que você comece uma frequência de pensamentos de aceleração desnecessária
Isso vai causar para você ao longo do seu dia estresse, ansiedade, medo, e daí você vai perder muito da sua conexão com Deus. É necessário ter prioridade. Então eu, por exemplo, do período mais ou menos de 6 da manhã até meio-dia, eu praticamente não mexo no celular, não vejo nada. O circo tá pegando fogo, tá acontecendo isso. Eu não tenho que resolver os meus problemas agora. Agora é um momento de prioridade. Ou seja, existem homens que têm problemas, existem homens que têm prioridades. Então você tem que ser um homem de prioridade, assim como Jesus foi, ok? E outra coisa, por que eu prefiro não me conectar com as mídias sociais logo de cara? E porque você talvez tenha essa dificuldade. Talvez você trabalha, talvez você tenha um monte de coisa. Claro que cada um tem a sua realidade de vida. Mas veja só, eu vou deixar isso como a terceira dica. Não tome decisões. Esse período é um período específico para você não tomar decisão nenhuma. A sua mente, ela tem uma quantidade de decisões diárias que ela consegue tomar com eficácia. Porém, essas decisões, elas devem ser energizadas para que você tome elas na hora certa, quando o seu homem espiritual interno estiver mais consciente das coisas. Assim você dará o tiro e acertará o alvo sem precisar gastar muitas munições. Ou seja, no período de 6 a meio-dia, eu, por exemplo, não tomo decisão nenhuma do que eu tenho que resolver, do que eu tenho que fazer. As decisões que eu vou fazer ao longo do meu dia, ou eu já tomei elas na noite passada, eu digo, no período da tarde, eu tenho que fazer isso, ou eu deixo para tomar depois que eu passar pelo meu período de preparação, ok? Por que não se deve tomar decisões? Veja só, porque a sua mente aqui, ela ainda está num processo de gradativamente sair de ondas θ, que são ondas baixas, ondas de conexão, e ela está começando a entrar nas ondas beta, que são mais ou menos de 14 a 40 Hz. As ondas beta são as ondas que você precisa estar sob essas ondas para que você tome decisões racionais. Ondas de racionalidade, onde você faz as suas atividades, onde você está 100% despertado, você está acordado. Então, quando você toma decisões não estando 100% energizado no seu campo racional, tem uma grande probabilidade de você tomar decisões intuitivas e tomar decisões emocionais que não são 100% coerentes e você perder grande parte da produtividade do seu dia. E se você é uma pessoa como eu e gosta de ter um dia super produtivo, se você é uma pessoa como eu que não gosta de perder tempo, gastar energia com aquilo que não acrescenta no seu propósito, você precisa aprender um pouco a inatividade e deixar sua mente trabalhar e deixar ela funcionar do jeito certo, ok? E isso vai ajudar você muito, 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 muito. Outra coisa, quando você acordar, você vai se energizar. Como que você vai fazer essa energização? Você vai tomar um banho morno. Para quem tem o costume, toma um banho em temperatura ambiente, não necessariamente gelado. Por que, Iago? O choque de você acordar e tomar um banho, você tá fazendo a transição das ondas θ para beta, e aí há um estímulo muito forte para ondas gama, que são ondas ainda acima de 40 Hz. São ondas de lucidez, de insights, de revelações, de ideias, de soluções. Então, muitas vezes, você está se abrindo tanto, você entendeu tanto a sua natureza espiritual e você está trabalhando tão bem consigo mesmo e com ela, que você está conseguindo se conectar no seu melhor potencial bélico logo pelo período da manhã, causando em você estímulos que eu chamo isso no programa 21 Coach, que é criar conexões. Existem por volta de 12 formas, só pela manhã, de você criar conexões. O que é criar conexões? São exercícios práticos e técnicas fáceis que você pode fazer no seu dia a dia,
desde uma geometria sonora, desde uma posição corporal, desde uma oração específica do jeito certo, desde se conduzir a um padrão de pensamento certo, coerente, baseado no relacionamento com Deus, desde muitas técnicas. Para quê? Para que você crie várias conexões, e essas conexões, ela tem uma base. A base são os 4 elementos da terra. É o que Jesus fez, o que os profetas faziam. Eles usavam a própria criação para se conectar com Deus, ou seja, conexões inferiores causando conexões superiores. Então a água é um elemento muito precioso e ela tem um estímulo energético muito forte porque ela é uma condutora, excelente condutora, e a queda dela sobre você no banho, ou seja, água corrente, cria um campo energético muito forte, porque o fato da gota cair e ela explodir por si só, na física cria um efeito chamado ondas, e essas ondas têm um poder energético muito precioso, e quando você estimula essas ondas da forma certa pela manhã, aqui na sua cabeça, você está fazendo exatamente um estímulo, você está energizando o seu homem interior. Você está energizando a sua capacidade de ouvir a voz de Deus. Você está se sentindo mais leve, você está se sentindo mais calmo, você está se sentindo mais precioso. E nessa hora aqui, você pode fechar os olhos e dizer, papai. E parece que simplesmente as coisas estão abertas para você. Parece que o seu interior está fluindo, você não está preocupado, porque agora não está na hora nem sequer de pensar em resolver os seus problemas ou tomar decisões ou circunstâncias que te cercam. Aí, mas está acontecendo isso, simplesmente descarta, simplesmente. Por que você precisa aprender a se aquietar? Porque senão você não vai absorver nada da natureza espiritual que está proposta no seu dia a dia. Você precisa aprender a se aquietar. E eu vou te passar agora um último exercício, tá? Porque tem alguns que não dá nem para liberar aqui, por isso que nós estamos com o nosso programa 21 Coach, onde eu vou passar 21 vídeos, onde nós vamos ter 2 reuniões ao vivo por semana, mais uma aula por semana, mais áudio subliminal, profético, espiritual, para que você aprenda tudo na prática. Eu creio que vai ser o programa mais com maior índice de resultados, porque eu preciso falar nesse programa de forma prática. Hoje, vamos supor, você vai fazer isso. E sem falar de um grupo de pessoas que eu vou estar acompanhando, vou estar fazendo o atendimento pessoal, conversando ali ao vivo, e vou poder ter um relatório de todas essas pessoas e conseguir construir um mapa dos traumas, do desenvolvimento, dos tabus, dos bloqueios, e conseguir fazer essa pessoa ela romper. Então, o último exercício, aí você que tem interesse, só clicar aqui na descrição que as inscrições já estão se encerrando, as datas também estão se encerrando, as vagas também estão se encerrando. Clica aqui no 21 Coach, tá aqui na descrição. Você precisa entender esse princípio aqui. Nós somos sensoriais, nós temos 5 sentidos que nos guiam, e esses 5 sentidos são portas, são conexões. O sentido que mais conecta o homem, o sentido mais relevante no ser humano é o seu sentido visual. Ou seja, a sua visão é um fator sensorial dentro de você que é mais relevante do que os outros sentidos. Diferente, vamos supor, do cachorro. Vou até mostrar aqui a Hannah. Oi, Raninha. Tá ela aí. É diferente, vamos supor, do cachorro que usa mais o sentido do olfato e da audição. E existe como você estimular muito essa questão. O que está te impedindo de ouvir a voz de Deus é um hábito. Simples assim. É um hábito. Iago, me explica melhor. Eu tô querendo te explicar melhor. Me ajuda a te ajudar. É simples assim. A gente pensa que é uma coisa muito espiritualística. Na verdade, são coisas que estão aqui debaixo do seu nariz, mas você, por não ter as informações necessárias, se sente frustrado, se sente triste, se sente... Eu tenho inúmeros pastores aqui que nos ouvem, que nos ligam, e eu quero muito que isso abençoe vocês, porque o ministério de vocês talvez está criando hábitos em vocês que fazem com que vocês percam uma qualidade de vida espiritual. E assim vocês esforçam e não conseguem chegar, porque vocês não conseguem ter um momento como esse daqui. Vocês compreendem isso? E quando tem sem entendimento.
porque não tem alguém para direcionar, não tem alguém para te explicar como que o Deus que existe dentro de você está sendo estimulado. Você não sabe lhe causar, lhe proporcionar os estímulos certos, você não sabe localizar os seus bloqueios, e assim fica essa frustração toda sem necessidade. Então veja só, é um hábito. Qual que é o nosso hábito que mais nos impede de enxergar o mundo espiritual? O envolvimento compulsivo com o mundo externo através da visão. Então, através da visão, nós temos um envolvimento compulsivo. A sua visão, necessariamente, eu não estou dizendo os seus olhos, estou dizendo a sua visão. Os seus olhos são simplesmente a câmera que armazena todas as imagens aqui na sua mente. Se você enxergar aqui e fechar os olhos, automaticamente você continuará enxergando, porque memórias recentes ainda estão aqui, você está vendo. A velocidade que isso tudo é transpassado, que isso tudo que acontece, essas transições de várias informações para sua mente são muito rápido. E você pode estar fazendo um acúmulo de informações visuais desnecessárias. Veja só, os seus ouvidos já filtram melhor as coisas. A não ser que você se concentre muito, você vai começar a escutar o que você não escutava no campo físico mesmo. Vamos supor, se eu paro aqui, quais barulhos eu estou escutando? Se eu começar a me concentrar, eu vou começar a perceber barulho que eu não percebia, porque os meus ouvidos estão filtrando muitos barulhos que, para o meu momento, são irrelevantes. Então, por isso, ele funciona muito pouco comparado com a verdadeira capacidade bélica que os nossos ouvidos têm de captar sons, mas eles filtram. Os nossos olhos já têm um filtro muito pequeno comparado com a quantidade de informação que passa. Você precisa entender que os seus 5 sentidos todos são receptores de informação. Sendo receptores de informação, eles estão armazenando coisas dentro de você. Você precisa entender que a sua interação compulsiva, com o seu envolvimento compulsivo, com várias informações visuais, estão te bloqueando, estão fazendo você ficar com o seu espaço, com a sua memória cheia. Isso faz com que você desenvolva estresse, ansiedade, faz com que você tenha variações de humor ao longo do dia. Então, uma coisa que você vai fazer pela manhã é isso daqui, diminua o estímulo visual. O que você vai fazer? Pela manhã, os seus olhos não podem balançar muito. Você não pode estar olhando tudo e tudo. Mantenha os seus olhos fixos. Ou seja, eu estou saindo do quarto e estou indo para a sala. E na sala tem uma porta. Essa porta tem uma maçaneta. Eu não preciso ter necessariamente uma visão clara de tudo que está ao meu redor, sendo que eu estou em um ambiente até então de paz, e eu estou olhando para a maçaneta. E eu continuo olhando para a maçaneta durante uns 5, 6, 7 segundos e me conecto nela. Ou seja, eu estou estimulando os meus olhos a manterem um pouco mais calmos, um pouco mais tranquilos. Iago, mas e se eu cair? Você tem uma outra visão, que é a visão lateral. A sua visão lateral, ela te dá uma noção, um senso, um norte de onde você está guiando. Inclusive, ela consegue enxergar qualquer movimento suspeito que possa acontecer se passar, se você está tão focado assim, porque ela é ativada através da movimentação. A sua visão lateral também pode ser muito importante se você aprender a trabalhar ela. A sua visão periférica, desculpa o termo, é visão periférica, ela pode ser muito importante para você que tem aquele desejo de enxergar o mundo espiritual, e você não sabe como a visão espiritual aberta começa sendo trabalhada através da visão periférica. Iago, mas me passa os exercícios e as técnicas. Gente, vocês precisam entender o que está sendo dito aqui. O que vocês precisam agora é disso. Se você quer mais, a gente conversa. Mas esse exercício eu quero que você faça. Olhe com mais intensidade para as coisas. Olhe com um pouco mais de profundidade para as coisas. E você pode, através disso, estabelecer um padrão visual onde você se concentra mais. E esse padrão onde você se concentra mais te conecta mais. Isso faz com que você acabe com a compulsão de informações. Como tem muita gente que tem compulsão por doce, por um tanto de coisa, nós temos compulsão por
informações que nós estamos recebendo através do nosso campo visual. Isso é prejudicial, porque toda compulsão ela te desconecta da realidade espiritual. Então você vai ter os olhos um pouco mais calmos, mais profundos, vai olhar com mais profundidade, vai observar mais. Alguém vai pensar, tá bobão, tá olhando, sabe? Vai parecer que você tá um pouco inativo, porém você vai estar muito mais conectado, tá bom? Então esse aqui é o vídeo, espero que tenha abençoado vocês, tá? Se inscreva no canal, compartilha, que o Espírito Santo te abrace profundamente. Jesus está voltando. Esse é o tempo que a gente precisa aprender a usufruir do momento que Ele está nos dando para nos conectar. Quer saber algo? É hora de encher a sua botija de azeite, do jeito certo. Assim, se relacionando com Deus ao longo do seu dia, absorvendo o melhor de Deus no tudo que está ao seu redor, nas pessoas, nos ambientes, na chuva, no sol, no seu cachorro, no gatinho, na folha que cai, ok? Na fruta que você come, tudo. Que o Papai te abençoe grandemente. Shalom e gratidão.